A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo e está conosco na entrevista técnica da semana, a Paulo Alexandre Spagnolo, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel de Alto Alegre, vai falar um pouco sobre as lavouras de inverno naquela região. Bom, Paulinho, vamos começar falando sobre o desempenho, né? Nós tivemos alguns dias frios lá no mês de julho, né? Agora, no fim de julho, já começou a esquentar um pouco, início de agosto, né? Poucos dias até um pouco mais quentes, né? A umidade é um pouco bem anormal para a época, precisamos de chuva, tivemos algumas chuvas essa semana. Diante de todo esse cenário, como é que está o desenvolvimento das lavouras de trigo, visto a época que está o cereal? Saudação e obrigado por ter aceito nosso convite. As culturas de inverno estão exatamente como tu falaste. No início, ali, quem conseguiu fazer um plantio no final de maio, que abriu o zoneamento, no dia 20, quem conseguiu fazer nessa época pegou aquela chuva, aquelas precipitações que tiveram mais no final de maio, aí acertou em cheio o plantio. Essas culturas já estão mais adiantadas e agora estão mais estabelecidas. Alguns não conseguiram, passou esse período, aí conseguiram fazer mais no tarde, porém já estão um pouco mais atrasados. Mas o desenvolvimento foi bom, estava com uma quantidade boa aí de perfis, principalmente na aveia e trigo, e aí deu essa sequinha, teve um intervalo e sem chuva, começou a dar uma amarelada, questão de doenças aí também começaram a aparecer. Essa semana a gente tem uma previsão boa de chuva e acreditamos que vai recuperar essas perdas aí, vai normalizar então as culturas de inverno, principalmente a aveia e trigo, que é o que predomina aqui na nossa região. Paulo, a gente tem que dizer, né, que o trigo ele necessita até de mais frio do que está acontecendo, né? Ele para intensificar o seu desenvolvimento, visto o tipo de cultivares que foram implantados pelo produtor, ele precisa de um pouco mais de frio do que está acontecendo. Precisa que esfrie um pouco mais, né? A temperatura seja um pouco mais baixa, que pode vir a acontecer, e isso seria importante, melhor para o trigo que esfriasse mais, né? Sim, as cultivares que a gente tinha até um tempo atrás eram cultivares que cresciam mais e davam menos perfilhos, também um pouco mais com ciclo maior. Mas as cultivares que a gente trabalha hoje são cultivares um pouco mais baixas, característica mais baixa, mais produtivas também, e que perfilham mais. Então, necessariamente precisaria de mais frio para que perfilhasse no momento certo e a partir disso começar a se desenvolver e produzir mais também. Não foi o que aconteceu até agora, não tivemos muitas geadas, muito frio, mas talvez venha alguma previsão, a gente espera, ainda está numa época boa para se ter um frio e ter um desenvolvimento melhor dessas cultivares. Paulo Alexandre, sobre a questão de doenças, então você está dizendo que começaram a aparecer algumas manchas. O produtor já tem que começar a estar atento para fazer a aplicação fúngica para que elas não se intensifiquem, porque a condição atual de temperaturas mais altas ainda favorece mais a questão das manchas. Tem alguma outra doença que está preocupando nesse início, ou só mais as manchas que tem que merecer a atenção do produtor? Tem algumas cultivares que são um pouco mais suscetíveis a manchas e outras cultivares mais suscetíveis a outros fungos, no caso o ídio e ferrugem principalmente. Então, esses plantios que foram feitos lá no início, no final de maio, vamos dizer assim, já o produtor já tem que entrar, já estamos entrando com fungicidas para proteger e variedades que necessitam mais de produtos para mancha, mais suscetíveis à mancha, a gente coloca alguns fungicidas específicos. E mais suscetíveis ao oídio e ferrugem, a mesma coisa. A gente tem produtos na Cotriel eficientes, mas é importante que o produtor nos procure também para identificar essa variedade, identificar a doença correta, porque às vezes tu coloca um produto talvez não seja tão eficiente para aquela doença e acaba desperdiçando também esse produto.
Paulo, e sobre as lavouras das demais cultivares, né, de aveia, por exemplo, né, também dá para dizer que o desenvolvimento está normal nesse momento, apesar voltamos a repetir, né, a questão do frio ele ser necessário também para o bom andamento dessas culturas. A aveia é a mesma situação. Aí tem que cuidar também a questão de variedade e cultivar. A aveia preta é uma aveia que, na nossa região, é plantada mais para cobertura, e ela não necessita de uma adubação tão forte e nem tão, ela é mais resistente a doenças, mas não quer dizer que não precise fazer um tratamento fúngico. A aveia branca, já citando também, a gente tem bastante na região, ela é mais sensível a doenças, principalmente a ferrugem. Então, a gente precisa controlar com fungicidas eficientes para não perder essa produção, porque às vezes tu acaba colocando uma adubação, uma semente de qualidade, e aí se não controlar fungicidas, a questão de pulgão também agora está aparecendo bastante, por questão do clima principalmente, é necessário controlar essas doenças, senão a gente vai acabar perdendo produção. A gente está conversando com o técnico agrícola da Unidade da Cotrial de Alto Alegre, Paulo Alexandre Spagnolo. Paulinho, sobre invasoras, né? O cenário está propício, né, para um bom controle de invasores. O produtor conseguiu fazer um prévio controle dessas invasoras aí, principalmente o azevém resistente na cultura do trigo e da aveia? Sim, a maioria que programou essa aplicação de herbicidas pré-plantio de trigo e de aveia conseguiu uma aplicação eficiente. Nós temos produtos aí desde de pré-plantio na dessecação, temos pré-emergentes para azevém e temos no pós-emergência do trigo e da aveia também. Mas é questão de manejo, às vezes tu vai colocar um produto menos eficiente na hora errada, acaba não funcionando bem e inviabilizando, porque normalmente esses herbicidas para azevém são mais caros. Então, se tu fizer um controle antecipado, normalmente tem melhores resultados na questão de controle de azevém, que é a principal planta daninha do trigo e da aveia, as culturas de inverno em si. Bom, Paulo Alexandre, para nós finalizarmos, então, vamos falar sobre a questão do pré-plantio de soja, né? Nós estamos há pouco menos de 3 meses do plantio da soja, né? E também a questão do milho, né? A região de Alto Alegre é uma região que se destaca bastante, né? Pela bacia leiteira, principalmente, há uma necessidade para plantio de milho pré-silagem. Bom, primeiramente, você pode falar, né, Paulinho, sobre o plantio de milho, se o pessoal vai plantar as mesmas áreas, mesmo que seja no sequeiro, devido à boa perspectiva de chuva que nós temos, né? E também o que você pode recomendar no manejo de pré-plantio da soja, principalmente em termos de invasores, para você encontrar uma área mais limpa e mais adequada para o desenvolvimento das cultivares oleaginosas. Perfeito. A questão do plantio de milho, a nossa região costuma iniciar o plantio agora já na abertura do zoneamento. Em meados de agosto, vai até setembro. Aí de setembro a outubro já não tem um risco maior climático, e a partir de outubro começa a plantar de novo. Então, nós já temos áreas que foram dessecadas para o plantio de milho, e a gente recomenda esse manejo antecipado por questão de ervas daninhas, para não ter uma preocupação e ter que aplicar defensivos, às vezes, mais caros para controle pós-plantio do milho. Mas os nossos produtores aqui, normalmente, características são produtores menores que plantam milho mais para consumo, para alimentar os seus animais, porque o milho não tem uma rentabilidade muito grande. Tem um grande valor em questão da rotação de culturas, mas, assim, a questão comercial está quase inviável o milho. Um pouco por questão climática e um pouco a questão do preço. Mas a nossa realidade é essa, a gente tem bastante plantio de milho em áreas menores, mas mais é para o consumo próprio mesmo. E se falando, então, em plantio de soja, a gente, daqui um mês e pouco, já começa a se organizar. Nós temos produtos novos na cooperativa e manejos diferentes também, porque as plantas daninhas, os fungos, vão criando resistência. A gente precisa se adaptar com produtos diferentes
ou alguns produtos novos, princípios ativos novos, para controlar essas doenças e ervas daninhas. Aproveitando o gancho também, logo a gente vai ter uma campanha de troca. E no momento a gente está com preços bem favoráveis, vamos dizer assim, na cooperativa. Inclusive, temos produtos aí que complementam uma adubação de base. Aí nós temos nitrogenados, temos aminoácidos e micronutrientes, é uma adubação foliar. Às vezes os produtores têm um preconceito em questão dos foliares, mas a gente tem que colocar, tem produtos foliares eficientes e tem produtos que não são eficientes. A gente trabalha com bons produtos na cooperativa, mas precisam ser bem manejados e colocados na hora certa para viabilizar essa aplicação e ter um retorno melhor para os produtores. Então, o recado que eu dou é que os produtores nos procurem, que a gente faça uma avaliação prévia para ver sempre a questão de clima, tudo, como é que a gente aplica e o horário de aplicar. Assim, eu acho que vai ter um bom retorno para o produtor e, consequentemente, para nós também na cooperativa ficar bem evoluído nessa parte aí da aplicação de produtos. Muito bem, a gente agradece então ao Paulo Alexandre Spagnolo, que é técnico agrícola da unidade da Cotrial de Alto Alegre, falando das lavouras de inverno e principalmente também do manejo de pré-plantio das lavouras de verão, principalmente milho e soja na região atendida pela unidade. Entrevista técnica da semana.